Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Vai bem com vocês? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, vamos dar continuidade, ao estudo que a gente vem fazendo. O corpo de Cristo, a origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Gostaria de começar lendo Efésios, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando vós mortos em pecados. Em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, observemos aqui que a palavra de Deus diz sobre as boas obras. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Estamos fazendo boas obras em nossas vidas? Nós vamos responder essa pergunta ao longo do nosso estudo e entender qual é o foco, qual é a colocação que a palavra de Deus traz, por que precisamos fazer boas obras. Afinal, mas por que não fazer boas obras? Porque se não fazemos boas obras, ou estamos em estado de inércia, ou estamos fazendo coisa má, coisa que não agrada a Deus, não é verdade? Aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus nos criou para que fizéssemos boas obras e nelas andássemos. Então por que não andar nos caminhos do Senhor? Nas obras as quais Ele nos ensina a fazer, Ele nos ensina a seguir. Irmãos, a palavra de Deus diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 19. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema de hoje é o batismo, a primeira ordenança da igreja. Veja que a Bíblia nos diz sobre o batismo, a grande comissão, a ordem de Jesus acerca do batismo. Portanto, uma ordenança, veja que é uma ordenança de Jesus, que deve ser uma prática obedecida. Ele nos dá uma ordem, espera que a gente obedeça. Cabe a nós obedecer ou não. Cabe a nós as boas obras, praticar as boas obras e nelas andar. Cabe a nós conhecer as obras, as quais o Senhor espera que façamos, e vivamos nela, a partir dela, não é verdade? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide em todas as nações, ide em todos os lugares onde colocarmos a planta dos nossos pés. Ensinai. Assim diz a palavra do Senhor. E também
batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que aqui a gente observa que batizar, aí eu pergunto, a gente pode batizar, a gente pode sair batizando de qualquer forma? Não, a gente não pode. Mas a gente pode ensinar o quê? Ensinar o que a gente aprende, aqui na casa de Deus, ensinar o que Deus revela a cada um de nós quando a gente ora, quando a gente estuda, quando a gente medita na palavra de Deus. Ensinar aquilo ao qual a gente vive na comunhão com a nossa igreja, com a nossa comunidade, não é verdade? Então, o batismo, ele é ordenança de Jesus Cristo. E por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja, obedecida por nós. Nós somos a igreja. E ordenança está ligado à ordem, a algo que foi ordenado que fizéssemos. E também à organização, tema ao qual a gente tem estudado, né, ao longo das lições passadas, e que faz parte do conteúdo da igreja, faz parte do corpo da igreja, uma igreja organizada, uma igreja que tem ordem, uma igreja que recebeu ordem. De quem vem a ordem? A ordem veio de Cristo, a ordem veio do Senhor. Então cabe a nós obedecer. Mas tem umas coisas que é difícil, realmente é difícil, não é fácil. Mas cabe a nós, no Senhor, buscar o entendimento e a capacidade para que a gente consiga aquilo que para nós é difícil, aquilo que vindo de nós mesmos a gente não consegue. E assim a gente cumpre o ID do Senhor, amém? Observamos Romanos capítulo 6, nos versos de 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, Paulo nas suas cartas, principalmente em Romanos, onde ele explana sobre o plano salvífico, Paulo faz uma grande descrição de como era a realidade da vida cristã e como era o envolvimento cotidiano que devemos ter com Cristo e com o Evangelho, ou pelo menos deveríamos, porque muitos não estão tendo esse envolvimento. Muitos estão apenas ouvindo e não praticam. Ouvem e não praticam. Irmãos, vocês observaram que eu repeti quando eu comecei, estando vós, lá em Efésios, mortos em pecados. Agora eu acabei de ler, mortos em Romanos. Agora em Romanos eu li, mortos para o pecado. A gente estava mortos em pecados. Nós, batizados, estamos mortos para o pecado. Talvez
a quantidade de versículos nos traz uma dificuldade de entender a correlação dos dois, porque ficou um pouquinho distante, não usei exatamente um sobre o outro. Mas nós estávamos, a partir de Adão, nascemos pecadores. Então estávamos mortos em pecado. Agora nós estamos mortos para o pecado. Agora quando? A partir do momento que nós nos batizamos. Amém? Agora irei entrar exatamente no que diz respeito ao que eu venho falando. Explicar o quê? Explicar o batismo em águas, que é o foco do nosso estudo. O rito do batismo ele foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. Então, meus irmãos, o batismo ao qual nós praticamos aqui na igreja, nós fomos batizados, ele começou lá com João. Ele começou lá com João, e Jesus nos deu como algo para que a gente fizesse, para que a gente cumprisse. Amém? É uma prática, o batismo em águas, é uma prática, portanto, de grande importância para a igreja, de grande importância para nós. Contudo, toda a doutrina cristã, como toda a doutrina cristã, né, a doutrina que vem de Cristo, a prática do batismo também tem sofrido desvios. Sim, desvios. Ao longo da história, meus irmãos, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Veja quão grave é isso. Assim é necessário que deixamos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática e sejamos observadores dessa prática. Existe uma subdivisão ao qual nós fazemos do estudo, e dessa divisão a gente começa a falar dos pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. É uma doutrina, é algo que vem da palavra de Deus, é um ensinamento de Deus. E o batismo, meus irmãos, visto como sacramento por algumas igrejas, por algumas religiões, ele é um erro. Batismo não é sacramento. Erro esse que é ensinado sobre o batismo. Veja a tradição católica, em alguns segmentos, e também em alguns segmentos do protestantismo. Eles vêm praticando um batismo baseado num sacramento. E a palavra sacramento, ele vem do latim, significa sacramentum, que significa sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, um bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, veja bem quem introduziu, veja onde começou, lá com Agostinho. Ele entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite a graça espiritual, independente da fé a quem o pratica. De quem o pratica, independente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário, ele define o sacramento como sendo um sinal visível da graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Aqui eu te pergunto, o batismo é importante para a salvação? O batismo é necessário para a salvação? Ele é importante. Eu dei um spoiler, né? Ele é importante. Ele não é necessário, mas ele é importante. Para quem? Para a salvação? Não, ele é importante para quem é salvo. Para nós que decidimos, para nós que tomamos a decisão de seguir a Cristo, para nós que decidimos que na nossa vida o nosso Salvador é Cristo, unicamente Cristo, ninguém mais. Então, a partir desse momento, ele se torna importante para nós. Adiante vamos entender. Para ser salvo, veja, para ser salvo, Jesus já consumou
a obra da cruz no Calvário. Daqui vem a nossa salvação. Se o batismo é necessário para a salvação, o que falar do brado de Jesus? Está consumado. A salvação foi consumada por Jesus e pronto. A gente, como cristão, precisa entender isso. Isso é algo que fortalece a nossa fé. Não é algo que tira de nós, mas não deixa. Não é nada para nos deixar vulnerável, mas é para nos dar confiança em entender o que Jesus fez por nós e qual é o nosso propósito. Quando a palavra de Deus diz ensinai, é para que nós busquemos conhecimento, busquemos no Senhor a sabedoria para ensinar, para levar a palavra dele. Então a gente precisa ter conhecimento, motivo pelo qual nós estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus, amém? A salvação foi consumada por Jesus e pronto. Veja em Marcos 16 diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o que impede a condenação? O que não crê, que será condenado. Então, o que não crê, o não crer é o que impede a salvação. O não crer, né? E simultaneamente aquele que não crê. O batismo não é um sacramento, não é uma condição para a salvação. O batismo, ele precisa ser uma atitude minha e sua, nossa como igreja, né? Em um envolvimento. O batismo ele é uma declaração pública da nossa fé. A partir do momento que nós recebemos o Senhor como Salvador, nós nos pronunciamos, nosso coração se volta ao Senhor. A partir desse momento, a palavra de Deus traz esse reconhecimento, essa busca pelo batismo, como uma declaração pública. A gente está dizendo, eu já ouvi muitos dizer que sente vontade de gritar, porque às vezes esteve na igreja por anos e não tinha dificuldade de entregar sua vida para Jesus, porque olhava para os passos que viria adiante, porque muitas pessoas conhecem, muitas pessoas vão à igreja e veem, eu preciso aceitar a Cristo. Aí até ele pensa, mas eu já aceitei, mas eu não vou levantar minha mão, eu não vou me pronunciar, porque depois eu vou ser chamado lá na frente, depois eu vou ter que ler a Bíblia de uma forma diferente a qual eu não consigo agora, e coloca um monte de empecilho. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a partir do momento em que nós nos entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos nos mover, sair da inércia de apenas entrar, sentar no banco da igreja e muitas das vezes terminou o culto, sai rapidão para ir embora. A palavra de Deus nos ensina a ter comunhão. Por isso o pastor está sempre pedindo, cumprimenta o irmão que está do seu lado, cumprimenta o visitante, porque está na palavra de Deus, é uma forma da gente ter uma convivência entre irmãos, é uma forma da gente valorizar a palavra de Deus. Talvez o tema não seja valorizar, mas obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos juntos no reino, o reino é de Deus, não há ninguém melhor que ninguém. Não é porque tem um carro ou uma casa que é melhor do que aquele que não tem. Não é porque tem uma habilidade, uma boa oratória, uma capacidade de ministrar, de levar a palavra, não tem diferença. Para o Senhor somos todos iguais. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, independente da nossa condição financeira, independente da nossa capacidade psíquica, independente de qualquer coisa. Ele espera que nós ensinemos a palavra, que nós possamos praticar aquilo que Ele tem nos ensinado, e Ele espera que nós nos relacionamos com Ele. E quando nós nos relacionamos com Ele, a Bíblia nos diz que coisas grandes teremos, coisas grandes veremos, no sentido de que nós estamos no mundo, o mundo já é do maligno, mas quando mesmo estando aqui, encontramos o Senhor, e entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos ajuda a caminhar, Ele nos leva
até onde podemos ir. Quando nós não conseguimos, Ele nos ajuda, Ele nos empurra, vamos dizer assim, para que fique mais fácil de entender. Mas nós precisamos sair do estado de inércia. Nós precisamos de, às vezes eu estou vindo à igreja, você que está nos assistindo, frequenta a igreja, mas ainda não passou pelo processo de entregar sua vida a Cristo, ou considera-se ter feito tal, mas ainda não se batizou. Eu convido você a vir falar com o pastor, com o seu pastor, ao qual você está próximo. Busque na palavra de Deus o cumprimento daquilo que Ele espera de nós. E o batismo é uma ordenança do Senhor. Não tenha medo e tenha certeza que sua vida, com certeza, irá mudar para melhor. Amém? Irmãos, somente os cristãos indecisos rejeitam ser batizados. E às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Lembrando, que possamos lembrar, batismo não é um sacramento, não é uma condição para a salvação. Ele precisa ser uma atitude, um envolvimento nosso, uma declaração de fé, uma declaração pública de fé. E o batismo, considerando que ele não é um sacramento, mas é uma ordenança de Cristo, a gente entende que o ensino bíblico que fala do batismo, e que ele é uma ordenança, ensina que ele é uma ordenança, e que não é um sacramento. Observemos, pois, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico. Ele é uma ordenança, não é um sacramento. E nele não há um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter uma graça através dele. Eu vou ser batizado, então eu vou ser cheio de graça, vou ser cheio do Espírito Santo, eu vou conquistar algo maior. Não é assim que funciona. A graça, ela está em Jesus Cristo. É Jesus que nos alcançou. Agora nós precisamos buscá-lo, nós precisamos alcançá-lo. Nós precisamos ter a certeza, a convicção de que é Ele que salva. O Pai o enviou, Ele pagou um alto preço por nós. Ele pagou um preço de cruz. Ele foi crucificado no meu e no seu lugar, para que pudéssemos estar aqui hoje, estudando a palavra dEle, meditando na palavra dEle, orando a Ele, com as nossas vidas entregue a Ele. Antes éramos condenados ao pecado, estávamos no pecado. Agora a graça nos alcançou, Jesus nos alcançou, nós fomos batizados. Agora já não mais o pecado. Agora nós estamos separados do pecado, nós estamos com Cristo. Mas precisamos entender que se a gente deixa Ele por algum motivo, por algum ambicionismo, por alguma coisa que vai nos tirar da presença do Senhor, que nos afasta do reino, a gente cai lá fora. Lá fora está o mundo, e o mundo já é do maligno. A palavra de Deus já nos deixa claro isso daí. Amém? Irmãos, o mesmo Agostinho que entendia o batismo como um sacramento, ele defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados e serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Observem, Jesus disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas. A gente teve um batismo aqui recente e o pastor ministrou sobre isso.
Pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer as suas escolhas. Irmãos, quando as pessoas leem o que Agostinho colocou, e até faz sentido quando ele fala da crença e fala da criança. Só que faz um sentido dentro do contexto que ele está colocando. Mas para nós não, porque a palavra de Deus fala das condições às quais nós precisamos ter para ser batizado. Por isso nós não batizamos crianças. Amém? O batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. A ordenança do batismo nas águas tem feito parte da prática cristã desde o início da igreja, e era tão íntima da igreja primitiva que a ideia de um cristão não batizado realmente sequer é contemplada no Novo Testamento. Só para a gente entender a importância disso daí. Irmãos, não tinha nem que se discutir, é algo certo, não tinha como discutir isso daí. A gente entende com todas as colocações, com tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, que a gente deve, que é uma ordenança, amém? Existiam na realidade alguns ritos batismais, similares já antes do cristianismo, inclusive entre algumas religiões pagãs e a comunidade judaica, em consideração os prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo. Antes do ministério público de Jesus, João Batista enfatizava um batismo de arrependimento. Aqueles que desejassem entrar no prometido reino de Deus. A despeito de algumas semelhanças com esses vários batismos, o significado e o propósito do batismo cristão, ele vai além de todos eles. Cristo estabeleceu um modelo para o batismo cristão quando quando Jesus foi batizado. Ele foi batizado por João, no início do seu ministério. Está lá em Mateus capítulo 3, dos versículos de 13 a 17. Observem o que diz. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Já pararam para observar, já pararam para analisar isso daqui? E retroceder lá no dia que você foi batizado? Quantos aqui lembram o dia que foi batizado? Pelas fotos ou lembrança de memória? Memória, né? Para mim, não tem como eu esquecer um momento daquele dia. E às vezes a gente não dá importância, mas a palavra de Deus está dizendo, observe como Jesus Cristo nos ensina, nos mostra, pede àqueles que estão junto com Ele para fazer, e eles falam, não vou fazer, mas tem que ser feito. É uma ordenança. E veja a reciprocidade do Pai, veja o que aconteceu naquele momento. Jesus estava cumprindo aquilo que é vontade de Deus. Como a gente contra isso daqui, a palavra de Deus, ela nos explica, ela nos mostra como devemos fazer. Então não é difícil para a gente, quando tiver alguém falando sobre o batismo, pessoas que têm dificuldade de entender o batismo, a gente explicar, porque está tudo na palavra de Deus. Posteriormente ordenou que seus seguidores saíssem pelo mundo, posteriormente ao batismo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Mateus 28, 19 a 20 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, lá atrás a gente leu em Marcos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente está estudando o que Jesus nos ensinou. Ele disse que era para a gente fazer. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É uma ordenança, ele mandou. E ele enfatiza dizendo: eu vou estar com vocês até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos, até o final das nossas vidas. A palavra de Deus é muito clara naquilo que Jesus espera com que nós façamos na nossa vida. Amém? Cristo, portanto, ele instituiu a ordenança do batismo, tanto pelo seu exemplo, quanto pelo seu mandamento. Ordenança. Símbolo e o propósito do batismo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Veja Romanos 6, do versículo 3 a 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, numa nova vida, porque se fomos plantados juntamente com ele e na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, aliás, onde havia sido submerso, entra, né, imersão e emersão, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, o que ressuscitou dos mortos. E isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou numa nova vida. E essa nova vida é em Cristo. Morremos e ressuscitamos. Somos imergidos e somos submersos. Essa é a representação ao qual é muito clara na palavra de Deus. E qual que é o propósito do batismo, então? A gente mencionou testemunho da fé, testemunho público da fé. No contexto da fé bíblica, o batismo ele é uma pública profissão, é professar, é confessar de fé. Eu confesso a minha fé em Cristo. A partir disso, eu busco o batismo. É quase algo natural. Quando a gente lê a palavra de Deus, isso se torna natural. Isso se torna uma vontade natural. Eu vou, no final, dar um exemplo. Lá de trás da época dos apóstolos. Isso significa que o crente, quando ele desce às águas batismais, ele está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Em Atos capítulo 2, no versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Observem, foram batizados os que de bom grado. De bom grado, não era alguém que não estava gostando do que iria fazer. De bom grado, não é de bom grado. Eu disse bom grado que receberam a palavra. Eles receberam a palavra. Então, a partir do momento que eles receberam a palavra, o coração foi cheio, o Espírito Santo habitou neles. Quando eles recebem a palavra, daí então, eles são batizados. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto, consciente da fé que abraçou. E entendemos que não há um território neutro. Para nós, não tem como, não, eu aceitei Jesus, mas
esse negócio de batizar eu não concordo, não. Eu ainda não tenho entendimento para isso daí, não. Não tem como a gente estar neutro, não, porque a palavra de Deus nos explica. Então, a gente recebe o entendimento quando a gente lê, quando a gente busca. Enfim, o batismo é para os salvos e convertidos, que estão dispostos a seguir Jesus. Atos 8, no versículo 2 diz: mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Observa que não falou crianças. O batismo em água simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público da fé. O batismo indica que o crente morreu para o velho modo de viver e entrou numa novidade de vida. Ele tem uma vida nova agora. Por isso que aquele que bebia, ele deixa de beber. Aquele que pecava, ele deixa de pecar. Ai, está vacinado, não vai pecar. Não. A gente tem um advogado, a qual a palavra de Deus diz que nós podemos buscá-lo. Mas a gente também não vai ficar pecando porque nós fomos batizados, nossos pecados foram perdoados e agora a gente vai continuar pecando. Não. O Espírito Santo vem a nós, o nosso espírito, a nossa alma é colocada, é confrontada. A gente passa a entender que a palavra de Deus diz como a gente deve proceder na igreja, com os irmãos, nos negócios, na comunidade. Então o Espírito Santo, aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais. Aquilo, a gente se envergonha, o pecador se envergonha do pecado, se envergonha do erro. E isso o Espírito Santo revela a nós, não é verdade? O batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público da fé. Então, o ato do batismo nas águas não leva a efeito essa identificação com Cristo, mas pressupõe, simboliza. Quando a gente diz morreu, né, de viveu, é um símbolo, é uma colocação para que a gente entenda. A gente morre para o pecado, a gente deixa de fazer. Amém? O batismo, portanto, ele simboliza a ocasião em que aquele antes inimigo de Cristo faz a sua rendição final. Eu me rendo a Cristo. Eu me rendo a Cristo que morreu por mim. A minha vida é dele, pertence a ele. Porque não tem como, nós só temos dois caminhos. Nós temos o reino dos céus e nós temos o lago de enxofre e de fogo. A gente tem o mundo. O mundo é do maligno. Então, aqueles que estão no maligno, ora, não vai para o céu. Não vai participar desse reino, tão quanto não vai ser salvo. Então, a gente precisa render, a gente precisa sair do pecado, nos render para que a salvação alcance a nós, chegue até nós. Mas nós precisamos buscá-la com a nossa atitude de fé. O batismo nas águas também significa que os crentes se identificaram com o corpo de Cristo, com a igreja. Porque não adianta eu vir aqui, me entrego a minha vida para Jesus, eu sou alguém que não gosta de crente, mas eu não gosto dos irmãos, eu não gosto de ficar aí na igreja, mas eu vou entregar minha vida para Jesus. Aí ele vem, entrega a vida para Jesus, e depois vai embora, não volta mais. Não faz sentido, não é verdade? Então a gente precisa de quê? A gente precisa nos identificar com a comunidade, com os irmãos, com a irmandade em si. Então a gente precisa, e com isso a gente cresce, com isso a gente aprende tantas coisas. Quando a gente está na igreja, a gente recebe tantas bênçãos. Então, eu me lembro quando eu cheguei aqui, dos irmãos que nos presentearam com várias coisas. Vocês acabaram de chegar, eu tenho isso aqui para vocês. E várias coisas nós recebemos. E olha que eu orei para muitas coisas acontecerem, para a gente estar aqui. A gente orou bastante tempo antes de vir, para tomar essa decisão, para que Deus pudesse nos fortalecer, nos dar condições de estar aqui. E olha que Ele fez muito mais, Ele promoveu com que os irmãos nos dessem muito mais do que aquilo que a gente tinha pedido ou até merecia. E vários irmãos nos ajudaram, sem nem a gente pedir. Então, graças a Deus por isso. E um dia uma irmã deu um testemunho aqui, que ela estava doente,
e não estava conseguindo fazer comida, né? Aí ela recebeu uma comida em casa e ela estava muito grata por aquele ato, né? Mas aí aqueles que ajudaram já tinham recebido, então eles já eram gratos. Então isso é viver em harmonia, em comunidade. Isso é se identificar com o corpo de Cristo, com a igreja. Porque quando nós nos identificamos, nós vamos fazer parte, nós vamos estar junto. E os crentes batizados, eles são admitidos na comunidade da fé, aqui na igreja, no corpo de Cristo. E com a sua atitude, com a minha atitude, com a sua atitude, nós vamos testificar publicamente diante do mundo a nossa lealdade a Cristo, porque não é por nós, não é pelos irmãos, não é pelos pastores, não é pelo líder, não, é por Jesus, é por amor a Jesus, é pela graça que nos alcançou, é pela graça que Ele derramou sobre eu e você. Irmãos, não há espaço para indecisão, não tem como a gente ser cristão, ser indeciso e ficar, né, rejeitando o batismo, rejeitando as coisas da igreja. Às vezes isso acontece por ignorância, no sentido do ato de fazer algo simples, mas nós como homens temos essa dificuldade, nós como seres humanos temos essa dificuldade, mas a igreja ora para que aqueles que aceitaram a Jesus sejam batizados. Os pastores oram. Sabemos que a igreja tem o círculo de oração e ora para aqueles que frequentaram a igreja, que ainda não foram batizados, que ainda não conhecem a palavra de Deus, para que essas pessoas recebam aquilo que um dia nós também recebemos. Irmãos, eu falo por nós, quão gratos somos, porque senão nós não estaríamos aqui, senão nós não continuaríamos vindo à igreja. É um processo, entregamos nossa vida a Cristo, fomos batizados e estamos na casa de Deus servindo a Ele. Isso nos traz gratidão, nos faz ser gratos por aquilo que Ele fez por nós, não é verdade? Irmãos, observem que durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é chamada de uma forma trinitária do batismo cristão, ou mais conhecido como, a gente conhece Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso porque este texto cita 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O texto bíblico, né, fala do Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que somos ensinados, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem essa fórmula. Há grupos que seguem um tipo de doutrina chamado modalista, chamado unicismo. Unicismo é aquele que ele só batiza em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, em que se nega a prática da Trindade. E convém dizer, irmãos, que esses textos, eles negam a forma trinitária. Nem tampouco negam a Trindade. Então observa que eles negam partes, então não está de acordo com a palavra de Deus. Nós somos batizados e é invocado o nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim fomos batizados. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão da água sobre o candidato, sobre o irmão que entregou sua vida para Jesus, né? Ele não é imergido. E não é a forma correta, não é a forma que a palavra de Deus nos ensina. Entretanto, meus irmãos, no contexto do Novo Testamento, mostra claramente o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega, batismo, possui o sentido de mergulhar, de submergir.
tanto na Bíblia como fora dela. Não está só colocado na Bíblia. Veja, em Marcos capítulo 1, versículo 5 diz: e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Dessa forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Veja Marcos 1,10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que, como pomba, descia sobre ele. Quando eu falo Jesus saiu da água, para nos mostrar que, então, ele estava na água. Não foi lá, pegaram um pouco de água e aspergiram sobre ele. Amém? João batizava onde havia muita água. Ora, João capítulo 3, versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Rapidamente, eu gostaria de fazer 3 considerações. O batismo está ligado a uma prática judaica do Antigo Testamento, que era um ritual de purificação. A gente viu sobre isso. Os judeus faziam esse ritual, e esse ritual ele segue desde o tabernáculo. Inclusive, uma curiosidade, João só se chamava João. Batista é porque ele batizava. Inclusive, se tornou sobrenome de muita gente, que muitos pensaram ser sobrenome, né? Ou seja, desde que João inicia a prática do batismo, se inicia uma nova era, onde aqueles que antes apenas se lavavam com água, os seus membros superiores, né, naquele ritual, eles passaram então a ter que mergulhar na água. E o batismo não é uma consideração, é o segundo. O batismo ele não é uma consideração para a salvação. O batismo é uma declaração pública da nossa fé, uma declaração pública de fé, de quem já é salvo. E por terceiro, a decisão de submeter o novo convertido à prática do discipulado antes do batismo, ao qual nós fomos, a maioria de nós, provavelmente, ela é administrativa, ela é coerente. É o pastor, é aquele que está ali na liderança da igreja que vai decidir se você pode, qual é a condição, porque nós estamos sobre liderança, nós temos um pastor, nós estamos então debaixo da liderança dele, que em coerência à palavra de Deus, em detrimento daquilo que o Espírito Santo trouxe de ensinamento para aquela igreja, então se é decidido sobre batizar, sobre quando vai batizar, sobre o discipulado ou não. Veja Atos 8, 36 e 38. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, e tanto Felipe como o eunuco o batizou. Mas a gente observa que o Espírito Santo aqui moveu Felipe para que ele fosse até aquele eunuco. Então havia toda uma preparação do Espírito Santo. E observem que até Felipe encontrou água. Então, por que hoje a gente tem dificuldade de entender o batismo de imersão para com as nossas vidas? Amém? Então, irmãos, o material é um pouco extenso. A gente poderia estar falando mais sobre o batismo em alguns outros aspectos, mas que possamos entender a necessidade de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e que o batismo é ordenança de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor.